outro item importante da gente estar falando é o sistema de transmissão, tá? O sistema de transmissão é composto por embreagem, caixa de câmbio, diferencial, redução final, cardan e cruzeta, tá? Vamos começar falando da embreagem, tá? Funcionamento da embreagem. O exemplo da embreagem, para ficar mais simples para entender, é como se pegasse um disco de polido, uma furadeira girando e um disco parado, tá? Logo na frente. E o disco de polir na furadeira seria o motor funcionando. E o disco parado seria a embreagem e a transmissão, tá? Funcionamento da transmissão. Motor girando, tá? Como se fosse a furadeira, e a parte da frente seria como se fosse o acoplamento para a transmissão. Daí o início do acoplamento tá quando eu tiro o pé da embreagem, os discos encostariam um no outro e transmitiria o movimento da furadeira para a parte da embreagem, no caso no outro disco que está acoplado, tá? Então, o motor girando, ia girar, ele acaba girando o eixo de saída, tá? Que vai estar girando o câmbio e assim por diante, tá? Então, essa é uma explicação bem simples no funcionamento da embreagem. Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona na prática, tá? Os componentes, tá? O volante do motor, tá? Disco de embreagem, as molas e a árvore primária, tá? O eixo de saída. São os componentes básicos da embreagem, tá? Conjunto de embreagem é um componente mecânico responsável pela transmissão de potência do motor para a caixa de câmbio. Sua função principal é ligar e desligar a transmissão de movimentos do motor para a caixa de mudanças através do pedal acionador acionado pelo operador, pelo motorista, no caso. Tá? Então, essa é uma embreagem corte, tá? Eixo, platô, disco e o volante do motor. Outras funções da embreagem é a possibilidade de arrancadas suaves, transmitir torque quando em marcha lenta, romper o fluxo de força entre o motor e a caixa de mudanças nas trocas de marchas e paradas, proteger o motor e a transmissão contra sobrecargas e amortecer as vibrações da transmissão. Então, isso aí são as outras funções da embreagem, tá? Além de transmitir esse fluxo de energia para o câmbio, ela faz essas outras funções também, tá? Os modelos de embreagem mecânica, tá? Funcionamento por varão, tá? O pedal que aciona o varão e aciona a embreagem. Temos embreagem hidráulica, que eu tenho um cilindro, um reservatório, pedal da embreagem, tubos, tá? Para a ligação do cilindro emissor para o receptor, cilindro mestre para o cilindro de acionamento, e a alavanca de acionamento da embreagem, tá? Então, pisei, ele faz acionamento e movimenta a placa da embreagem. E o outro é a embreagem hidroservo pneumático, tá? O que ele tem? Ele tem um pedal também com fluido. Esse pedal ele faz o acionamento da parte interna do servo, tá? O servo libera a passagem de ar, tá? É só um acionamento hidráulico para fazer liberar a passagem de ar para fazer o acionamento pneumático da alavanca, tá? Geralmente utilizado nos caminhões aí para ter um pedal de embreagem mais leve. Para garantir que as molas atuem totalmente sobre o disco, é deixada uma folga entre o rolamento de encosto, os atuadores e o platô, no caso do gafanhoto ou mola de membrana. Essa folga que chamamos de curso livre do pedal. Essa folga diminui à medida que ocorre desgaste do disco, e se ela não for verificada, os atuadores se apoiam no rolamento de encosto da embreagem e ficará enforcada.
Para evitar essa folga, pressione o pedal com a mão até sentir o contato do rolamento de encosto com a mola membrana ou gafanhotos, que deve estar entre 20 e 30 milímetros. Isso para os acionamentos mecânicos, tá? Com acionamento hidráulico e hidropneumático, a regulagem ela é um pouco mais difícil de ser feita, tá? Tem que fazer sangrar o sistema, tá? Tirar o ar do sistema para fazer esse ajuste. Uma embreagem com defeito, tá? Defeitos no platô, tá? Aquecimento ou perda da mola membrana e defeitos nos discos, tá? Disco queimado ou disco com arrancamento de pedaços. Entender sobre o conjunto da embreagem, os componentes que a gente já citou. Vamos falar do platô, tá? Componentes da placa de atrito, molas, o cubo e o revestimento, que pode ser um revestimento sinterizado, um revestimento metálico, dependendo do tipo de embreagem que está sendo utilizada no equipamento, tá? As molas amortecem as vibrações, tá? Entre a placa de atrito e o cubo, e o revestimento é o que faz o acoplamento entre o platô e o volante que está preso no motor, tá? O outro item é o volante, tá? Placa de pressão, molas, carcaça de embreagem primária, saída para o câmbio, e aí está mostrando a superfície de atrito, tá? Então, quando na imagem a gente vê a embreagem não está acionada, ela fica afastada, tá? O disco fica livre, a força está girando somente o platô, e o disco está parado, e quando ele está sendo pressionado, ele movimenta o conjunto todo, tá? Se eu tiver com a embreagem acionada, eu deixo todo o conjunto livre, e quando eu estou com a embreagem desacionada, quando eu não estou com o pé no pedal, o conjunto está girando todo junto, tá? Mola membrana, tá? A mola membrana ela tem um movimento que ela suporta, tá? Então esse grau de movimento é um movimento próprio para fazer esse acoplamento e desacoplamento do platô. Tem embreagens com molas helicoidais, tá? Que fazem esse movimento da mola membrana. Em vez da mola membrana, tem molas helicoidais que fazem esse afastamento e quando é pressionado o rolamento faz o movimento contrário dessas molas helicoidais. Vamos dar uma olhada no acionamento, né, do sistema. O reservatório, pisando no freio, tá? Pisando no freio, o cilindro principal aciona o servo da embreagem, que movimenta a alavanca, vencendo as molas, tá? Helicoidais. Movimento desembreado, tá? Na primeira parte aqui, e na segunda parte, como que tá a transmissão com o movimento embreado, tá? Então, o disco estando livre, o câmbio não está funcionando, e o disco estando pressionado, o câmbio fica girando, tá? Esses são os componentes da montagem no disco. Os componentes da montagem do platô. O rolamento de encosto.
A embreagem é um equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio, sendo responsável por transmitir a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e desta para os demais componentes do sistema de transmissão. Antes de falarmos da embreagem propriamente dita, precisamos abordar alguns conceitos físicos que ajudam a explicar os princípios do seu funcionamento, que na verdade é muito simples. Vamos falar de atrito. Toda vez que um corpo desliza ou tenta deslizar sobre outro, surge uma força chamada atrito, que tenta impedir este movimento. Quanto maior a compressão de um corpo sobre outro, maior será o esforço para vencer a força de atrito. Além do atrito, a embreagem trabalha em função de outras forças, como a exercida pela mola membrana sobre a placa de pressão e o torque gerado pelo motor para transmitir o movimento de rotação à transmissão. A embreagem é composta de 3 partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A embreagem tem também a importante função de filtrar as vibrações torsionais geradas pelo motor, minimizando os ruídos e desgastes dos componentes da transmissão. Conheça agora o funcionamento da embreagem. Quando acionamos o pedal da embreagem, o fluido no interior do circuito hidráulico pressiona o êmbolo do servo da embreagem, ou cilindro auxiliar. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante. Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. Mostramos todo esse processo em câmera lenta, mas este procedimento demora menos de 1 segundo, sendo repetido milhares de vezes durante o trabalho do motorista. Portanto, vamos reprisar os conceitos. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. Enquanto isso, o disco desacelera e para. O eixo piloto também para por estar solidário ao disco, interrompendo a transmissão de movimento para a caixa de câmbio. Ok, damos uma olhada no vídeo, tá? Explicativo sobre o funcionamento da embreagem, para dar uma esclarecida. Vamos falar agora sobre a caixa de mudanças, ou câmbio. Caixa de mudanças é um conjunto formado por carcaça de ferro fundido por engrenagens de aços montadas em eixos, que se combinam entre si para melhor aproveitar as rotações do motor. As funções: possibilitar redução de várias reduções variáveis e diferentes condições de marchas por topografia, tá? Possibilitar ponto neutro ou ponto morto, inverter o sentido da rotação, que seria marcha ré,
e possibilitar a instalação e tomada de força, tá? Essas são algumas das funções da caixa de mudança. Componentes da caixa de câmbio, tá? Árvore primária, tá? Que vem da embreagem, é o eixo acionador, ele que aciona, faz o primeiro contato com a caixa de câmbio. Anel sincronizador, é um anel que faz o acionamento do eixo secundário, tá? Da árvore intermediária. Constante, que seria as duas engrenagens que estão sempre em contato, tá? Eu girei o eixo da árvore primária, a engrenagem constante gira também, tá? A árvore intermediária está sempre em movimento, tá? O que está parado é a árvore primária, tá? Essa árvore primária, o eixo da árvore primária fica sempre parado e conforme eu movimento os garfos para fazer o acionamento, acoplamento ou desacoplamento das marchas, eu aciono uma das engrenagens que vai transmitir a velocidade da árvore intermediária para a árvore primária, para a árvore secundária, tá? Que é o eixo de saída. Dá uma olhadinha no processo como um todo. O câmbio disponibiliza várias velocidades de pressão, inverte sentido, no caso da ré, põe o neutro ou tomada de força. Já comentando sobre isso, tá? É só para a gente não estar esquecendo. Seleção de marchas, tá? Quando o movimento alavanca, é um movimento garfo interno que faz o acoplamento de uma marcha e o desacoplamento de alguma outra engrenagem, tá? Geralmente eu faço movimento em dois seletores de marcha. Luva de engate, essa luva faz um engate do sincronizado, uma luva que faz o encaixe do sincronizado com a engrenagem que ele vai atuar, tanto do lado quanto do outro. E a sincronização, que é um eixo estriado, tá? Que ele está afastado e quando a luva acopla um no outro, ele faz um movimento de encaixe entre uma árvore primária e secundária, tá? O que faz o acoplamento é o sincronizado, tá? Esse é um componente do sincronizado. Esse, numa cor mais escura, é a luva. O amarelinho é chamado de freio, tá? É o que faz o freamento entre uma engrenagem e a outra, para fazer o acoplamento perfeito, sem raspar. O anel sincronizado e sem o anel sincronizado, tá? Com o anel sincronizado, que seria o freio, ele para a engrenagem e faz um engate suave. Sem o anel sincronizado, o acionamento dele é um acionamento que, para fazer o engate, ele acaba raspando, tá? Então, geralmente, sem o sincronizado, a gente tem que parar totalmente o eixo ou engatar no tempo certo para não ter aquele movimento de raspar, tá? Para falar do conceito de caixa de mudança, tem que falar de torque, tá? Torque, o que é torque? Torque é o movimento feito pela força vezes a distância, tá? Então, quando eu tenho um movimento pequeno, como na engrenagem menor, eu tenho um torque menor. Quando eu tenho uma engrenagem maior, meu torque ele é um pouco maior, tá? Então, a caixa ela serve para fazer multiplicação de força, tá? Como que multiplica a força? Se eu tenho 20 dentes na engrenagem e na outra engrenagem eu tenho 10, tá? O tamanho dela é 2 para 1, tá? Então quer dizer que a força é multiplicada 2 vezes, enquanto a sua rotação é dividida por 2, tá? 2 para 1. Então eu tenho multiplicação de força e redução de rotação, ok? Quando o cálculo é feito pelo número de dentes, tá? Quando os dentes são iguais, é 1 para 1, a mesma força que entra é a mesma força que sai. E quando eu aumento a quantidade de dentes, eu multiplico, tá? Então, se no caso ao lado aí 2 para 1, a força que sai é 2 vezes maior, tá?
E se for o contrário, se a força estiver entrando na engrenagem menor para sair na maior, eu tenho o aumento de força, e se for o contrário, eu tenho aumento de velocidade, tá? Então, se for entrada na engrenagem maior e saída na menor, eu tenho um aumento de velocidade, que não é o caso da imagem, tá? Fórmula de redução. Redução é número de dentes da engrenagem movida e o número de dentes da engrenagem motora, tá? São essas duas relações que a gente usa, tá? A redução, se eu tenho 1000 RPM com 10 dentes, 100 kg-forças de entrada, tá? Numa engrenagem de 10 dentes, a hora que ele sair na engrenagem de 20 dentes, eu tenho uma redução de 1000 para 500 RPM, divide pela metade, tá? 2 dividido por 1. E o contrário acontece com a parte de baixo, tá? Seria 100, eu multiplico para 200, tá? Eu vou multiplicar por 2, divide o de cima e multiplico o de baixo, tá? Então, tem uma multiplicação. A força que está saindo é maior. E quando eu faço o contrário, que é o que eu mencionei da desmultiplicação, eu tenho uma quantidade de dentes maiores na entrada e uma quantidade de dentes menores na saída, e eu acabo diminuindo o torque, tá? A força, e mais eu aumento a rotação, tá? Então, é inversamente proporcional. Um exemplo aí de uma engrenagem, tá? Com 10 e 30, tá? É 3 para 1. E uma engrenagem de 26 para 13, que dá 2 para 1, tá? Então, se eu pegar essas duas, entrada de 3 para 1 e a saída de 2 para 1, eu tenho uma relação final da redução de 6 para 1, tá? Então, esses dentes a relação da árvore primária e a relação da árvore secundária é o que vai definir qual que é o tipo de relação de transmissão que eu tenho no meu câmbio, tá? Multiplicação de força, tá? Que a gente estava comentando, nada mais é do que um princípio da alavanca, tá? É o ponto de apoio vezes a distância pela força que está sendo aplicada. Outro exemplo aí seria uma redução, a caixa de redução 1000 RPM a 100 newtons, tá? A engrenagem motora de 10 dentes, a movida com 20 dentes, na saída dela vão ter 500 RPM, mas eu vou ter 200 newtons, tá? de torque, então eu aumento o torque. E a desmultiplicação, como a gente já comentou, seria o contrário, tá? Se eu entrar com 1000 RPM, eu aumento, multiplico para 2000, e se eu entrar com 100 Nm, vai sair 50 Nm, tá? Metade do que entrou e o dobro da velocidade que entrou. Relação que a gente comentou, tá? Entrada e saída do câmbio, tá? Então, pego a relação da primeira engrenagem, da primária, lá da principal, do eixo de entrada, e pego a relação do eixo de saída, tá? Então, eu faço a soma dos dois, tá? Que é a relação entre a entrada e a saída, 3 para 1, vezes 2 para 1, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 1, 1, tá? Então, é uma relação de redução de 6 para 1. Então, se eu entrar com uma velocidade no eixo de entrada, ele vai sair 6 vezes menor no eixo de saída. Quando o equipamento está funcionando, tá? Relação de marchas, como que ele é transmitido, tá? Primeira marcha é uma engrenagem pequena que faz acionamento de uma engrenagem maior na saída, tá? Segunda marcha, uma engrenagem um pouco menor do que na saída. A terceira marcha é uma engrenagem um pouco menor do que a segunda. A quarta marcha é uma engrenagem um pouco menor do que a terceira.
A quinta marcha seria o fluxo da força direto, tá? Entrada e saída. E a ré é uma engrenagem menor, tá? Eu tenho uma engrenagem que faz a inversão da rotação, tá? Entra o fluxo pelo eixo piloto e essa engrenagem, que é a única que está posicionada ao contrário, ela faz a inversão da saída do eixo, tá? Uma engrenagem bem menor, então ela tem uma força um pouco maior do que as outras, ok? O trem de força do veículo é composto pelo motor, embreagem, transmissão, diferencial e rodas. A transmissão otimiza o uso do motor em todos os regimes de rotação. A transmissão está conectada à traseira do motor e intercalada pela embreagem. As reduções de velocidades nas transmissões são obtidas com engrenagens de diferentes diâmetros. Elas permitem os ajustes das rotações do motor às velocidades requeridas pelas rodas. Em uma transmissão de 6 velocidades, aplica-se 6 relações diferentes de engrenagens para otimizar a força torsional produzida pelo motor. Esta força é enviada ao eixo de saída. Esta é uma transmissão com 6 velocidades e uma ré. Vamos montar os conjuntos de engrenagens que compõem esta transmissão. Vamos conhecer em detalhes o funcionamento da transmissão. A transmissão está em ponto morto. Perceba que os sincronizadores não estão atuando nas engrenagens. O eixo piloto transfere força para o contra-eixo. O contra-eixo interage com as engrenagens do eixo principal, fazendo-as girar. O eixo principal está parado uma vez que nenhuma marcha foi engatada. As engrenagens do eixo principal giram livremente sem transmitir potência. A primeira marcha multiplica o torque do motor o suficiente para iniciar o movimento do veículo em qualquer situação de carga. Agora, vamos engatar a primeira marcha. A alavanca de transmissão aciona o varão de engate, o garfo e o sincronizador de primeira marcha. O garfo empurra o sincronizador contra a engrenagem. A face do sincronizador possui uma roda dentada
que se engata no conjunto correspondente de dentes na engrenagem de primeira marcha, tornando-a solidária ao eixo principal. Desengatamos a primeira marcha e engatamos a segunda marcha. O sincronizador é acionado desacoplando os dentes da engrenagem de primeira marcha, deixando-a livre. Agora, o garfo empurra o sincronizador contra a engrenagem de segunda marcha. As superfícies cônicas do sincronizador e da engrenagem entram em contato. O atrito freia ou acelera a engrenagem. Com isso, as peças giram na mesma velocidade. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. O procedimento de engate descrito aqui é o mesmo para as marchas seguintes. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. Engate da quarta marcha. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. Neste caso, a transferência de força é feita diretamente do eixo piloto para o eixo principal. Temos, então, uma relação de transmissão de 1 para 1, ou seja, cada volta do eixo piloto corresponde a uma volta do eixo principal. Esta marcha também é chamada de overdrive ou sobremarcha. Na prática, o eixo principal gira mais rápido que o eixo piloto. A marcha ré é acionada por meio de uma engrenagem intermediária que inverte a rotação no eixo de saída. Quando acionamos a marcha ré, a luva de engate acopla-se aos dentes de engrenagem da marcha ré. A rotação é invertida através da engrenagem louca da ré. A maior diferença nas relações da transmissão encontra-se nas engrenagens da marcha ré. Uma engrenagem pequena, com poucos dentes, recebe o movimento rotativo do motor e aciona uma outra, maior e com mais dentes, conectadas às rodas do veículo. Esta, como é maior, gira mais lentamente que a pequena. Transmitem elevado torque. Vamos falar agora sobre o eixo traseiro. O eixo traseiro ele vai ter as semi-árvores, coroa e flange de ligação, tá? É o que faz o acionamento do eixo traseiro, tá? E os componentes do eixo a gente pode citar as planetárias, coroa, caixa de satélite, engrenagens satélites, que fazem o acionamento do diferencial, tá? A gente olhar como um todo, esse diferencial que faz, permite com que o equipamento vire sem quebrar o eixo, tá? Ele vai estar funcionando durante as curvas, tá? O eixo gira numa velocidade, o eixo interno gira numa velocidade menor e o eixo externo gira numa velocidade maior. Quando ele está fazendo a curva,
essas engrenagens satélites, que são engrenagens que estão acopladas nas laterais do eixo, elas giram também, multiplicando a velocidade do eixo externo em relação ao eixo interno, tá? Permitindo essa diferença de velocidade entre os dois eixos. Quando está em linha reta, as satélites mantêm-se paradas, tá? Mantendo um alinhamento entre um eixo e o outro, tá? Então, as engrenagens satélites que fazem essa junção entre um eixo direito e esquerdo da roda traseira, tá? E quando está em linha reta, estão praticamente paradas, e quando estão girando junto, e quando estão em desalinhamento entre rodas, tá, fazendo curva, elas mudam de posição. Vamos dar uma olhada ali na sequência, como que elas trabalham, tá? Outro assunto é o bloqueio, tá? Como que funciona o bloqueio traseiro. O bloqueio, quando eu estou com um eixo desbloqueado, ele está girando livre, e quando ele está bloqueado, essa luva engata, tá? Na caixa que está acoplado ali, e não permite a diferença de velocidade entre um lado e o outro, tá? Por isso, quando eu bloqueio o veículo, eu não posso fazer curva. E no eixo traseiro, com duas velocidades, tá? Eu tenho o acoplamento da caixa para fazer a simples e a reduzida, tá? Simples, o eixo está livre, e reduzida, ele acopla uma engrenagem no meio para fazer uma redução, tá? Ele acaba deixando uma velocidade, multiplica-se a velocidade e acaba deixando reduzido, tá? Seria a meia marcha. O diferencial, tá? O que é o diferencial? Como que é visto um diferencial por dentro, tá? Esse é um diferencial de um equipamento agrícola, mas praticamente a mesma imagem, a mesma função do diferencial de um caminhão, responsável por transmitir rotações até a roda do veículo, mudar o sentido em 90 graus, compensar a rotação da roda em curva, reduzindo a velocidade e aumentando a força, tá? Então, o eixo que vem, esse eixo principal que vem na parte superior, tá? O eixo pinhão, que transmite a força para a coroa, que consequentemente transmite as forças para a roda, tá? Por meio das engrenagens satélites que estão presas dentro do diferencial. Os componentes, como já citei, a engrenagem satélites, o pinhão, coroa e os dois semi-eixos. As tarefas do diferencial: reduzir a velocidade de rotação, consequentemente aumentar o torque do eixo de transmissão para uma velocidade mais compatível com a velocidade de rotação que queremos imprimir na roda. Por exemplo, vamos pegar um motor com 2.000 RPM, utilizando a primeira marcha, tem uma velocidade de 500 RPM na saída da caixa de câmbio. Através do diferencial, essa velocidade cai para 100, tá? Que é a velocidade que as rodas vão girar. E como sempre, quando você diminui a velocidade, você aumenta a força, como a gente falou lá sobre relação de velocidade e torque, tá? Daí você tem uma velocidade menor, mas você imprime uma força maior para poder desempenhar o serviço que precisa ser feito. Se é um diferencial trabalhando no movimento constante, tá? Então, os dois eixos começam a girar junto, e quando uma roda está esterçando de frente à outra, as satélites giram entre si, fazendo a diferença de velocidade entre o eixo e o outro, tá? Vamos dar uma olhadinha ali no simuladorzinho, para a gente entender como que se comporta, tá? Satélites paradas são girar, elas imprimem a mesma velocidade. Satélites girando, a velocidade de um eixo e do outro é diferente. Ok? Velocidades iguais, mesma velocidade entre os dois eixos, e velocidades diferentes entre os eixos, tá? Entre o esquerdo e direito. Para a gente entender melhor aqui no simulador,
é quando eu não tenho diferença de velocidade entre eixos, ou seja, estou em linha reta, tá? Velocidade normal em linha reta. A mesma velocidade que eu tenho no eixo, eu tenho no outro, tá? As engrenagens satélites, que são essas duas em vermelhos, estão paradas, tá? Então, elas estão ali fazendo a função somente de ligação entre o eixo e o outro, tá? Então, o movimento vem do pinhão, gira a coroa, consequentemente gira as satélites que estão paradas e transmitem essa força das satélites para os dois eixos, tá? Então, esse é o movimento em linha reta, tá? Quando eu faço uma curva com o equipamento, eu transmito esse movimento para as duas satélites. Então, as duas satélites começam a girar, tá? Compensando a velocidade de um eixo, que é uma velocidade menor, para o eixo que está com a velocidade maior. Então, quando eu estou fazendo curva, no caso, nesse sentido, uma curva para a direita, o eixo direito está com a velocidade menor e o eixo esquerdo ele aplica uma velocidade maior para evitar uma quebra do eixo ou o arrancamento de pneu, alguma coisa do tipo, tá? Então, essa é a função do diferencial e de uma forma mais fácil e prática de entender, tá? Linha reta, as satélites não estão sendo acionadas, são só eixos de ligação, e em curva elas fazem a compensação da diferença da velocidade de um eixo e do outro.